noite vamos estudar aqui a palavra de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Neemias. Neemias capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E o tema da nossa mensagem é: o que fazer em tempos de crise? Neemias capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Amém? Somente até aqui. Senhor, queremos louvar o teu nome pela leitura da tua palavra. Pedimos a ti que fale conosco, Pai, que essa palavra possa renovar, ó Pai, as nossas forças, renovar os nossos ânimos, que sejamos, Senhor, enchidos com o teu Espírito. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Neemias 1, versículo 1 a 3. Neemias recebe Anani, um de seus irmãos. Então ele perguntou pelos judeus que não foram levados cativos para o exílio, e perguntou por Jerusalém. A resposta não foi boa. Os judeus que não foram levados para o exílio estavam em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estavam derribados e suas portas queimadas. A crise estava instalada, o povo estava em crise. Então, Neemias, ao ouvir essas notícias, fez o que faria qualquer ser humano. Eu quero levar você aqui agora no versículo 4, veja só que interessante. Neemias, quando recebe a notícia, ele, no versículo 4, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos, eu os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pela extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos.
e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Veja só o que Neemias faz. Neemias recebe uma má notícia. Os seus conterrâneos judeus estavam em crise, estavam em desprezo, estavam em miséria. A sua amada cidade de Jerusalém estava com os muros derribados, as portas queimadas. E Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes, e ele era copeiro do rei na cidadela de Suzã. Mas quando ele recebe essa notícia, o coração dele se comove. Ele fala lá no versículo 4: tendo ouvido estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Aí ele diz que ele esteve jejuando e orando perante o Deus dos céus. Esse texto é maravilhoso porque ele mostra o coração humano. Ele mostra Neemias como um ser humano normal como nós, mas que ao enfrentar uma crise, que ele fez algo. Então o que aconteceu agora? A gente entra no capítulo 2 e a gente vai ver no capítulo 2 que Neemias estava com o semblante caído. O rei Artaxerxes olha para o rosto de Neemias e vê que o semblante de Neemias estava diferente. Neemias certamente era alguém, um homem alegre, extrovertido, e o rei agora olha e vê Neemias como Neemias estava triste. E não é para menos, qualquer um de nós ficaríamos tristes numa situação dessa. Então veja só, o capítulo 2 começa assim, no versículo 1: no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecê-lo e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei e se é do teu servo achar mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltará? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parecer bem, deem-se-me cartas para que os governadores da lei do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também carta para Asaf, guarda das guardas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidade, do templo, para os muros da cidade e para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu porque a boa mão do meu Deus era comigo. Deixa eu parar aqui. Aqui nesse capítulo 2 nós vemos algo interessante. No momento era de crise, mas Neemias tomou posição. Neemias falou: eu preciso fazer alguma coisa. Então ele vai servir o rei. E o rei, para tomar qualquer coisa que o rei fosse tomar ou comer,
Neemias, que era o copeiro, precisava tomar ou comer, né, na frente do rei, antes que o rei tomasse. Para quê? Para que o rei visse que não tinha veneno. Então o copeiro fazia isso. Então, ao tomar o vinho, Neemias certamente era muito alegre, extrovertido, contava piadas, né? O rei certamente ria muito com Neemias, mas agora o rei vê Neemias triste, o semblante caído. Por quê? Crise tende a fazer isso conosco. Na crise nós tendemos a fazer o quê? A ficar triste. Mas Neemias, olha só que interessante aqui o que acontece. Neemias, antes de conversar com o rei, de expor a situação que estava acontecendo em Jerusalém, Neemias fala com Deus. Neemias orou ao Deus dos céus. Neemias jejuou. E aí, depois sim, ele vai até o rei. Então, em momentos de crise, nós precisamos buscar a Deus em primeiro lugar. No momento de crise, nós devemos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor. No momento de crise, que é momento de dor, que é momento de tristeza, momento de angústia, momento de aflição, esse momento nós precisamos clamar ao Senhor. E Neemias aqui dá uma aula para nós do que é ser um servo. O servo tem que buscar o seu Senhor. Depois ele faz outra coisa interessante. Ele foi no seu rei. Ele era copeiro do rei, ele era empregado do rei. Então ele precisava comunicar ao seu patrão, né? E aí ele comunica. Ele diz que a cidade onde estava o sepulcro de seus pais estava assolada, os muros derribados e as portas queimadas. E o rei pergunta para ele: que me pedes agora? Isso é, então você está querendo o quê? Aí Neemias vai e diz para ele o que ele precisava. Ele precisava de madeira para reconstruir os portais da cidade. Ele precisava de madeira para construir uma casa para ele ficar ali alojado. Então o rei pergunta: quanto tempo durará essa viagem sua? E ele diz aqui que ele determinou um tempo, né? Fez um acordo lá com o rei e o rei o liberou, mas ele pediu cartas para passar depois do rio Eufrates, onde era terra de governadores. Então ele precisava atravessar pelas terras desses governadores, só com a carta do rei. E o rei liberou Neemias. Então, no momento de crise, precisamos tomar decisões importantes. Neemias tomou essa decisão. E agora, a gente vai entrar aqui no versículo 11. Neemias anima o povo. Imagina, Neemias que quando recebe a notícia, se assenta, e ele disse que chorou por dias. Mas depois Neemias fez o quê? Entregou toda essa situação nas mãos de Deus e confiou. Por isso Neemias agora estava animando o povo. Gente, vamos lá, vamos lá. Aquele povo estava fraco, aquele povo estava triste, aquele povo estava chorando, aquele povo estava em crise, eles tinham perdido tudo, mas Neemias estava ali ajudando, trazendo uma palavra motivacional para que eles pudessem se levantar, né, e reerguerem a cidade. Então aqui no versículo 11, veja a palavra de Neemias: cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Olha que coisa interessante. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus nos responde. Neemias clamou a Deus, e aí ele teve resposta. Deus vem e fala ao seu coração. Ele traz uma palavra ao coração de Neemias, mas ele por enquanto não estava declarando a ninguém. Ele não expôs, né, o que Deus tinha colocado no seu coração. Aí ele sai de noite para dar uma volta, para ver onde estavam os buracos do muro, o que podia ser feito. Ele sai escondido e ele vai lá, né, para ver isso. Então, no momento de crise, precisamos tomar decisões acertadas, precisamos saber o que fazer, precisamos planejar. Tem que haver planejamento. Neemias sai de noite para ver onde estavam os buracos, como estavam os portais. Para quê? Planejar, para
Planeje. Faça planejamento de tudo aquilo que você precisa fazer, para que você possa fazer as coisas certas, para que você não perca tempo, não perca recurso, não perca saúde, não perca nada. Aí a gente vai descer aqui. A gente estava no versículo de número 11, né? Agora a gente vai lá no 17. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, isso é, deixemos de ser vergonha. Neemias recobra as forças, ele chama o povo para sair com ele. Então vinde, vamos reedificar ele, para reedifiquemos os muros. E ele ganha ali um grande aliado, né? Aquele povo se alia a Neemias com força. Mas veja o versículo de número 19. Deixa eu voltar no 18. Olha o que Neemias falou para o povo: eu lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Isso é, aquele povo que estava com Neemias, aquele povo que estava chorando, aquele povo que tinha perdido tudo, aquele povo que estava em miséria, agora estava todo mundo firme no propósito para reerguer a cidade de Jerusalém. Mas não acho que os inimigos vão ficar olhando para a gente no momento da crise, quando nós tomarmos decisões, que os inimigos vão olhar para nós e vão falar assim: ah, agora nós perdemos e ele venceu. Os inimigos vão se levantar. Aí no versículo 19, veja aí: porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos a reedificarmos, e vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Neemias era um homem de Deus. Neemias havia orado a Deus. Neemias havia recebido uma palavra de Deus no seu coração. E agora, quando o inimigo vem para... ele usa até uma palavra aqui, desprezar, né? Quando os inimigos vêm para desprezar Neemias e os homens que estavam com ele, Neemias vem e fala de Deus para eles. Então veja só: então lhe respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Neemias não estava confiante na sua capacidade intelectual ou física, né? Ele não estava confiante no rei. Neemias estava confiante no Senhor. Então, no momento de crise, precisamos confiar no Senhor. No momento de crise, precisamos clamar ao Senhor e acreditar que Ele está conosco, que Ele não nos abandona. Capítulo 3. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100, a torre de Ananel. Então veja o que acontece aqui. Neemias, quando vai lá e ele anima, né, o povo, ele traz uma palavra motivacional ali, naquele meio de escombros. Neemias também ensina aquele povo a adorar a Deus, a buscar a Deus. Então o que acontece aqui? Quando esses homens, sumos sacerdotes,
reconstruíram os portais, né? As portas das ovelhas. O que eles fizeram? Consagraram essas portas. Isso é, eles apresentaram a Deus, eles entregaram aquela construção a Deus. Para quê? Para que os inimigos não tomassem posse ali daquele lugar e queimassem a porta de novo. Então eles entregaram nas mãos de Deus. No momento de crise, entregue seu tudo a Deus. No momento de crise, entregue seu coração, entregue sua família, entregue a sua nação, entregue a sua cidade, entregue a sua rua, seu bairro, entregue tudo a Deus. E esses homens aprenderam a fazer isso com Neemias. Aí Neemias, agora ele se levanta com muitos homens, né? Você pode ver em casa, né, uma relação aqui de homens trabalhadores. Esses homens estavam fortalecidos agora, uma palavra de Deus, né? Eles acreditando que o Deus Todo-Poderoso estava com eles. Então eles se levantaram e Neemias deu na mão de cada um uma espada, para que eles pudessem combater os inimigos, e uma ferramenta para que eles pudessem trabalhar nos muros. Então os inimigos não chegariam ali. Por quê? Porque aqueles homens estavam armados e eles puderam construir os muros. Mas Neemias teve uma estratégia que vem do coração de Deus. Ele pega cada homem e põe cada um na frente da sua casa. Aqueles homens estavam trabalhando, mas cada um na frente da sua casa. Na frente da nossa casa nós somos leões. Na frente de nossa casa nós brigamos. Se o inimigo vier contra a nossa casa, contra a nossa família, nós mostramos força, resistência. Então Neemias pega essa sabedoria, põe cada homem diante da sua casa, guardando a sua família e trabalhando na construção do muro. Aí, agora a gente entra no capítulo 4. Veja só, o inimigo, você pensa que o inimigo desiste? O inimigo nunca desiste. O inimigo não se cansa. E nós, os crentes, deveríamos ser assim também, não cansar nunca. Tem crente que cansa, tem crente que reclama, que murmura, que deixa de orar, né? As coisas estão caminhando, aí ele fala, não, eu estou em Cristo. Agora a gente entra aqui no capítulo 4, veja só o que acontece. Os inimigos não dormem. Tendo Sanbalate ouvido que edificavam o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-lhe-ás isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda: que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Ouve, nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocam a ira na sua presença dos que edificam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Veja só que interessante. Neemias vem agora, quando os inimigos se levantam para desprezá-los ali, dizendo que uma raposa ia derrubar aqueles muros. Isso é um animal fraco, né? Isso é, esses muros que você está fazendo não valem nada. Então eles estavam desdenhando ali de Neemias e seu povo. Mas Neemias, o que ele faz? Ele entrega aqueles homens nas mãos de Deus. E o que ele faz? Continua o trabalho. Ele não para, isso é, os inimigos não podem nos parar em momentos de crise. No momento de crise nós precisamos continuar no nosso propósito, com foco naquilo que estamos fazendo.
No momento de crise, nós não podemos parar. Os inimigos não podem ser obstáculos para nós. Aí, voltando. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Olha, isso aqui é legal, sabe por quê? Porque no dia que o inimigo ri para nós, o negócio está errado. Eles ficaram irados porque o inimigo tem que ficar irado mesmo conosco. Nós somos inimigos dele, não somos amigos, né? Nós não somos amigos do inimigo, entendeu isso? Então o inimigo não pode mesmo sorrir. O inimigo ficou irado, e que fiquem, né? Mas Neemias estava ali, sabe por quê? Porque ele estava garantido no Senhor. Neemias estava confiante no Deus Todo-Poderoso que estava com ele. Neemias não estava temendo os inimigos. Versículo 8, lá no capítulo 4 diz: ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus. Olha o que acontece. A oração estava o tempo todo na vida de Neemias. Neemias estava mostrando ali um coração de fé, um coração que acreditava no Senhor. Então Neemias, no meio da crise, ele não perdeu a fé. Deixa eu dizer para você uma coisa: no meio da crise, não perca a sua fé. No meio da crise, adore a Deus. No meio da crise, acredite que Deus está contigo. Ele não te abandonou. Porém, nós oramos a Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Aí tem gente que fala assim: ah, o Senhor nos guarda. Tudo bem, o Senhor nos guarda mesmo, né? Como diz lá o Salmo 27, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Mas os guardas precisam estar ali. A sentinela precisa estar no seu lugar, né? Então no momento de crise, ponha sentinela. Isso é, vigie, né? Fique esperto. Versículo 10 diz: então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então veja o inimigo. O inimigo está sempre querendo parar, nos parar, mas nós não podemos parar. Nós temos que fazer como Neemias. Neemias fez o quê? Então, oramos ao Deus dos céus. Temos que orar sempre. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5:18, né? Que ele diz: orai sem cessar. Nós precisamos orar sem cessar. Nós não podemos parar a oração tem que continuar em todo momento. Aí as coisas acontecem. Versículo 12 diz: quando os judeus que habitavam na vizinhança deles 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Verso 15: e sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. A obra não pode parar. Então no momento de crise a obra não para. Continue firme no propósito, que Deus vai dar vitória. Naquele dia em diante, metade dos
meus moços já trabalhavam na obra, e outra metade empunhava lanças, escudos e arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia uma obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia sua espada à cinta, e assim edificavam. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro, muito separados, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi, ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também neste mesmo tempo disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largávamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Aqui a gente vê o quê? A gente vê que Neemias estava preparado e preparando aqueles homens para que a construção não parasse, né? E a gente entra aqui no capítulo 5, capítulo 6, e a gente vai ver Neemias fazendo a obra, os inimigos conspirando, né? Lá no capítulo 6, aí lá no capítulo 6, no versículo 15, diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Foram 52 dias de batalha, foram 52 dias de luta, foram 52 dias de trabalho, mas no final a vitória veio. Neemias e os homens reconstruíram a cidade de Jerusalém, os muros foram reconstruídos em 52 dias. E o Senhor estava presente em cada um desses dias, dando vitória e trouxe alegria de volta. Eu quero fechar falando com os irmãos: no momento de crise, não se desespere. No momento de crise, confie em Deus. No momento de crise, ore, jejue, como Neemias fez com o povo. No momento de crise, anime seus irmãos. Nós precisamos, no momento de crise, motivar uns aos outros, e o Senhor nos dará a vitória em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra, agradecer a Deus por esta bênção que Ele fez ali em Jerusalém e faz nos nossos dias. É o mesmo Deus, é o mesmo poder, é a mesma graça, é o mesmo amor, né? Esse Deus está conosco, nos abençoando, nos guardando. Senhor, queremos louvar o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti, Senhor, que venha estar conosco, nos motivando todos os dias. Senhor, que nós possamos ver a Tua mão sobre nós, que não venhamos temer os inimigos, que a cada dia nós possamos confiar que o Senhor está nas nossas vidas. Pai, toca em nós, Senhor, com a Tua mão poderosa, derrame sobre nós a Tua graça e poder, que sejamos alcançados, Pai, por Tua misericórdia todos os dias. Abençoe as nossas vidas, nos ajude, Senhor, nesse momento de crise. Estamos passando por uma pandemia, que no meio dessa pandemia o Senhor possa abençoar as nossas vidas, abençoar as nossas famílias, abençoar os nossos irmãos, abençoar os nossos parentes, os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos vizinhos. Pai, que nós possamos ver as Tuas bênçãos sendo derramadas no meio dessa crise, no meio dessa pandemia, Senhor. Abençoe a nossa nação, derrame graça e poder, Pai, em nome de Jesus. Amém. Antes da bênção final, você que me assiste aí na internet, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? E se você já está inscrito,
Deixa aí o seu joinha fortalece, tá? A mensagem, tá bom? Deixe seu comentário, acione o sino na posição todas para você receber os próximos vídeos e seja um missionário, compartilhe a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, vamos orar. Senhor, agradecemos a Ti por Tua palavra, agradecemos a Ti por cada um de nós que estamos aqui, Pai, agradecemos a Ti pelas pessoas que vão estar assistindo, Senhor, essa mensagem pela internet, sejam todos tocados pela Tua mão poderosa. Pedimos a Ti agora que nos despeça em paz deste lugar, leva-nos em segurança aos nossos lares, abençoados e guardados, ó Pai, em nome de Jesus. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que os amados do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus.